Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um CRCast. Hoje os nossos convidados são os advogados Lucimara e Murilo. Bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, né? Que o pessoal pergunta muito a respeito da parte jurídica na construção. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vou construir. Qual que seria o primeiro passo que a gente tem que dar, né, em relação à parte jurídica? Se vocês quiserem se apresentar, desculpa. Eu sou Murilo, para não ter dúvida, né, que eu sou Murilo. Mas falar de coisa boa, né? Falar de construir, um passo importante para muita gente. Quem diz que advogado é só em momento ruim, né? Vamos procurar advogado com coisa boa também. Vou construir, vou me preparar, né? Me prevenir, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daí. Começo, meio e fim, entrega. Certo. Todo início de construção gera uma expectativa, né? E para que tudo ocorra da melhor maneira possível, seria importante ter alguns cuidados em relação ao início de obra, contratação, prazo, tipo de material executado, colocado na obra, né? O profissional que vai ser responsável por essa obra, porque no decorrer de todas as obras, é claro, tem alguns contratempos, né? Sim. Então, para que todos possam ter os seus direitos resguardados e uma obra finalizada com sucesso, é muito importante ter alguns cuidados iniciais. Legal. Muito boa noite, pessoal. Nós só estamos recebendo aqui, ó, que tá baixo o microfone do Instagram. Arthur, não tem muito o que fazer aí, né? Mas, bom, vamos tentar aqui. Boa noite, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, a princípio, por ter aceito esse convite, tá? Como a Flávia disse, vocês já iniciaram também. É um assunto muito importante, né? A gente sente que a necessidade de ter realmente, né, essa parte jurídica hoje nas obras, desde o início mesmo, né? Desde quando a gente começa acho que um pouquinho depois, né, que sai do projeto ali, e aí começam as contratações, né? Tem que ter uma pessoa especializada como vocês, né, para poder ajudar isso, né? Tá se tornando cada vez mais necessário. Então, pessoal que está acompanhando a gente ao vivo pelo Instagram aí, muito obrigado. E vai ser bem legal. Fiquem com a gente aí que vai ser bem bacana. Já aproveita e já vai mandando as perguntas aí que no decorrer a gente já vai respondendo vocês. Respondendo também. Ó, o Gabriel já está participando com a gente aqui. Gabriel Leone, boa noite, pessoal. Falou que 4 excelentes profissionais na mesma mesa. Os melhores de todos. Que bênção, hein? Esse quarteto é fera demais, velho. Tá vendo? Não puxa muito saco não, Gabriel. Vamos que o assunto é bom. Vamos lá. Queria falar um pouquinho, então, o Matheus falou, né? Às vezes, a fase inicial ali, antes do projeto, já procurar, né, o profissional que você vai contratar para fazer o seu projeto. Você já tem que começar a tirar aquilo que está no mundo ideal, né? Que é no mundo das ideias, e colocar no papel, formalizar aquilo. E sempre, qual que é a forma da gente formalizar aquilo? É o famoso contrato, né? O contrato onde a gente vai tirar da nossa ideia, da nossa cabeça, aquilo que a gente pretende em relação de receber, qual tipo de serviço que eu pretendo receber daquele profissional, qual tipo de produto. E o profissional também estaria resguardado qual que seria a contrapartida do cliente em relação a ele. Né? Então a gente trabalha hoje com esse início, fazendo desde o contrato da prestação de serviço, antes do que eu falei do aqui, projeto, então, né? do projeto, porque qual a necessidade de um contrato? Se nada der errado e se nada mudar no meio do caminho, ele não precisou dele. Nada, é como um seguro, né? Sim. É claro que pela experiência que a gente tem,
surgem aí pedras no caminho, surgem desvios, muito difícil não acontecer nada, né? muda a ideia, né? Muda a ideia. Às vezes chega até a mudar a concepção da construção no meio de uma execução de uma obra. Eu já vi acontecer isso daí. Iniciar uma obra de uma maneira, no meio o cliente fala, mas não era bem isso, vamos mudar. Aí o empreiteiro fala, mas eu não combinei isso, eu combinei diferente. Então, e aí começa uma dor de cabeça. Então existe algumas mudanças que precisam ser feitas e se você tendo um contrato, fica muito mais fácil de ambas as partes estarem amparadas. Sim. Tanto o empreiteiro, como o dono da obra, o construtor também, né? Sim. Então, todo mundo tem as garantias. É porque é difícil, né? Hoje um pouquinho melhor, né? Essa situação do boca a boca, né? Que antigamente falava, né? Combinamos isso. E é difícil, o famoso né? fio do bigode, né? No fio do bigode, exatamente. Hoje não mais, né? Não funciona mais assim, né? Tem que mesmo que não precisa, às vezes o cliente, né? Eu quero um negócio não tão, né, forte assim, mas tem que ter, né? Porque o fio do bigode às vezes esquece, às vezes não é aquilo, né? E muda muito, é o que a gente falou. Eu acho que também antigamente era muito assim, todo mundo era conhecido de todo mundo, então era muito fácil falar, no fio do bigode, não sei o quê. Agora hoje em dia vem pessoas de fora, de outros lugares para fazer uma construção, por exemplo. Como é que você vai saber, né? Como é que você vai confiar? A gente tá falando aqui do interior, né, de São Paulo. Exatamente. Cidade pequena que todo mundo se conhecia. Só que hoje a gente tem empreendimentos aqui na região que abrange pessoas do exterior, por exemplo. Sim. Né, de capital, de outros estados. Exatamente. Que não tem esse contato, não conhece, né, as pessoas aqui. Não falando em específico que essas pessoas vão fazer alguma coisa, né? Mas é no geral mesmo, né? Querendo dizer que a gente perdeu o controle, vamos dizer assim, que tinha antigamente no interior, gente, né? Porque antes você sabia, é filho de fulano, é da família de fulano, não tinha meio que como fugir, né? Agora não tem mais isso, né? Tem pessoas de todo lugar, então. E é o que a gente tava falando, quem quer dar um... Desculpa. Não, é isso que a Flávia falou, a gente conhece todo mundo e tinha-se uma certa segurança que seria concluído. Isso. A obra seria finalizada de um jeito ou de outro. Hoje é muito comum um empreiteiro resolver parar no meio da obra, um proprietário, né, falar, não vou construir, aconteceu algum imprevisto, tinha previsão de uma obra para um ano e meio, iniciou, contratou 2, 3 meses, de repente, no imprevisto, precisa reincidir esse contrato, né? Isso. Então, existindo um contrato, existe todas as cláusulas, né? Tem uma segurança. Tem uma segurança para ambos os lados, né? Porque se a pessoa não tem contrato nenhum, só de boca, como é que faz? Acho que a palavra é bem essa, segurança. A pessoa que quer dar um passo tão importante que é uma construção... Na verdade, às vezes é o dinheiro da vida da pessoa, muitas vezes, né? Ou, no mínimo, se for para investimento... É um valor significante, né? No mínimo uma construção hoje ela é cara, né? Sim. Você investe dinheiro, você investe tempo, você investe expectativa. Então eu acho que a pessoa que ela está nessa posição de construir, ela quer também ter uma segurança, um conforto. E o que vai te proporcionar isso? Um documento que se chama um contrato, né? Fora as outras verificações jurídicas que a gente pode fazer, que é a documentação, idoneidade, né, daquela pessoa que você está contratando, daquele fornecedor de material, daquele fornecedor de uma mão de obra específica, enfim, conforme for o seu tipo de contratação. Porque tem vários, né? Vários envolvidos, muita gente envolvida, né? Muita empresa, então é difícil mesmo ter esse controle, né? Total. Vários materiais diferentes que são aplicados, atraso às vezes na entrega de uma mercadoria, a falta de algum produto no mercado, né? Isso pode acarretar vários atrasos no decorrer da obra, né? Sim. Então, a gente precisa basear no contrato o que eu entendo como principal ali, valores, prazos de execução, prazos de pagamentos e algumas penalidades se não for cumprida algumas das etapas, né? É claro que também existe muito bom senso no decorrer de uma obra, não tem jeito, não tem como. Os imprevistos de tempo, ninguém vai saber quando que vai chover, às vezes uma obra fica paralisada por muito tempo, dificulta alguma entrega, né? O empreiteiro não consegue executar aquela etapa. Então vai fazendo esses ajustes, né?
Aí iniciou uma obra, com um contrato bem feito, provavelmente no final, cliente, empreiteiro e proprietário, todos satisfeitos. E é legal porque eu acho que o simples fato de você já ter um documento já gera um pouco de medo na pessoa que você tá ali fazendo esse documento. Por exemplo, a pessoa vai ser o meu construtor. Se você falar assim, não, vamos fazer então um contrato, a pessoa já fica meio assim, né? Se ela já tá mal intencionada, ela já pensa duas vezes, tipo, será que eu vou mesmo? Né? Medo e segurança para o outro lado. Exatamente, né? Então é um filtro, né? Não deixa de ser um filtro. É segurança para os dois lados, né? Se a pessoa ela tá bem intencionada, se é idôneo, como eu falei, né? Enfim, e outra coisa é também a especificidade desse contrato para aquele tipo de pessoa que está contratando. Por quê? Tem gente que gosta de se envolver mais na obra. Tem gente que está vindo e fala assim, olha, eu quero começar a construir, mas eu não quero pôr o pé lá, não quero me preocupar, já tem muita coisa, não quero dor de cabeça. Não quero dor de cabeça. Vou contratar uma pessoa por uma empreitada mista, ou seja, a pessoa vai assumir, esse profissional, né, que eu estou contratando, ele vai assumir a responsabilidade de contratar a mão de obra, ele vai assumir a responsabilidade de comprar material, né, e eu só vou pagar. Sim. Tem gente que prefere desse jeito. É arriscado? Depende do ponto de vista da pessoa. Se você tiver um bom contrato, te feche um profissional da sua confiança. Perfeito. É a né? melhor coisa. Agora, tem aquela pessoa também que fala assim, não, eu quero me envolver um pouco mais na obra. Né? Eu vou pesquisar, eu vou fazer compra, né? E eu vou contratar a mão de obra. Às vezes a pessoa está fazendo para um empreendimento que ela quer, dela, né? Ela quer construir para vender, quer construir como forma de investimento. E finalmente tem também aquele contrato que você contrata um profissional para gerenciar a sua obra. De que maneira? Olha, ele vai fazer pesquisa de preço para mim, ele vai cuidar do projeto, ele vai lá olhar a obra, né? Ele faz um gerenciamento da obra, eu dou a palavra final, eu compro material, eu continuo envolvido. Mas você já dá alguns poderes para a pessoa ir desenvolvendo, né? A pessoa ele vai me ajudar naquilo ali, que, na minha opinião, se eu fosse minha construção, talvez fosse o tipo de que eu iria buscar, né? Ele estaria filtrando, né, para chegar para você algo já mais selecionado, né? Ele é especializado. Mais fácil para que você possa estar escolhendo e finalizando uma compra, um faz material. Contrato com bonificação, por exemplo, só um exemplo, né? Uma especificidade. Olha, eu vou cobrar lá 10, 15%, estou chutando, tá? Não sei como é que é aqui, mas 10, 15% do valor das compras, daquilo da obra em si para eu gerenciar, e se eu economizar tanto, eu consigo colocar você me dá um bônus de tantos por cento. Então a gente consegue encaixar isso conforme, não é um contrato de adesão, aquele contrato que você faz lá com uma empresa de telefonia, que não tem negociação. Você tem que aceitar e pronto. Não é assim. Né? Quer dizer, não é fechado, né? Tem alguns modelos. Ele alguns... precisa dessa segue um padrãozinho, mas dá para personalizar, vamos dizer assim. Certo. Dá para negociar. Bom, então, seguindo aí o passo a passo, o primeiro ponto, logo que a pessoa vai começar a desenvolver um projeto, já é pensar nesse primeiro contrato, então, né? E depois, qual que seria o próximo passo? Assim, o que eles têm que se preocupar em seguida, logo depois disso? Eu penso assim, qual que é a preocupação, né? Não sei, o público, pelo que eu entendi, que está nos assistindo, é aquela pessoa que, eu estou pretendendo construir, eu já estou construindo. Um desenvolvimento, né? sim. Então a obra ela vai tendo desenvolvimento, a depender do tipo de contratação que você teve dentro desses exemplos que eu falei, né? Você pode ter alguns problemas no decorrer, né? Que até a Lu estava falando, um atraso, alguma coisa que estaria previsto lá no contrato. Tem um problema, por exemplo, que a gente estava comentando até antes, e se eu não contratei o funcionário que está trabalhando lá na obra, o pedreiro. E se esse pedreiro ele cai e se machuca lá na obra? Olha a responsabilidade. Como fica? Qual é a minha responsabilidade? Eu só estou construindo. Esse pedreiro ele teve um problema, teve um acidente de trabalho, né? E
um exemplo, tá? Um empreiteiro, aquela pessoa que foi construída para fornecer que foi contratada, desculpa, para fornecer aquela mão de obra, ele está querendo tirar o corpo fora. Querendo jogar motivo. no proprietário. É sempre assim, né? Ele não, né? Entrou com ação trabalhista, tal. Qual que é a responsabilidade daquela pessoa que contratou esse empreiteiro e está sendo processado de repente ali? Seria o dono da obra, né? O dono da obra, né? O dono da obra em relação ao empreiteiro, né? Em relação àquele construtor, aquele obreiro, né? Qual que é essa responsabilidade? A princípio, a gente está falando aqui de pessoa física, né? Sim. Pessoa física fala assim, que é o mais comum, né? Que nós vamos ter aí. Eu não tenho construtor, não é minha área, sim, eu não tenho responsabilidade. É tranquilo assim? O que vocês acham? Hoje? Não costuma ser. Até algum tempo. No contrato, voltando um pouquinho, no contrato a gente busca eximir o proprietário dessas responsabilidades, tá? Certo. Quem teria que seria o empreiteiro que arcar com essas consequências, porque o contratante do funcionário. Perfeito. Exatamente. Mas na realidade muitas das vezes não acontece. Nós já tivemos já vi várias ações nesse sentido, em que a pessoa vai entrar contra o dono da obra. Exatamente. Tá? Aí é nesse ponto que eu acho que o porque daí o que acontece? Até 2017, não vale usar o Google, que não tem, se não me engano... Salvo engano, né? Salvo engano, depois alguém me corrige, né, se eu estiver errado, mas até 2017, o que acontece? Tinha uma orientação jurisprudencial. O que é isso? Traduzindo, né? Os tribunais do trabalho, eles vinham decidindo de uma mesma maneira, e isso era tão firme esse posicionamento, que existia uma orientação que todo mundo tinha que seguir. Qual que era a orientação? Olha, eu sou pessoa física, eu não trabalho, não sou construtor, não sou incorporador, estou construindo, não tenho responsabilidade em relação ao um problema trabalhista, né? E isso pode não ser um acidente de trabalho, pode ser uma falta de pagamento de verba salarial, de FGTS, INSS em relação ao funcionário. Certo. Até 2017 era isento, segundo essa orientação. Só que o Tribunal do Trabalho Superior modificou esse entendimento para dizer o seguinte: se eu não tomei o cuidado, né? Não com essas palavras, mas traduzindo, né? Se eu não tomei o cuidado em contratar uma empresa idônea, se eu não tomei o cuidado de fiscalizar se essa empresa ela paga corretamente funcionários, se ela cumpre com as obrigações trabalhistas, né? Vamos dizer assim. Você pode ser responsabilizado. Isso é algo muito subjetivo. Sim. Porque o que é uma empresa idônea, o que não é, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fiscalizar. Então hoje, aí entra o que a Lucimara está falando, o ideal é que por força de contrato com o empreiteiro, você se cerque, você blinde a sua obra e você blinde a sua pessoa. De que maneira? Você colocando obrigações dentro desse contrato, para depois, se acontecer alguma coisa, você poder dizer: olha, eu estava preocupado com isso. Eu pedi para esse empreiteiro me comprovar que ele pagava funcionário, que os funcionários eles tinham IPI. E eu não só tive essa preocupação, como eu também fiscalizei. Entendi. Então, é uma responsabilidade. Nossa, eu tenho que ter isso. Por força de contrato, você acaba não se isentando, mas acaba se precavendo de algumas coisas. Sim, então, né? Sim. Depois desse... A gente consegue depois desse entendimento aí. Só pago se você me comprovar que seus funcionários estão em dia, um exemplo, né? O pessoal está participando com a gente aqui. Fernando, boa noite aí, Fernando. Obrigado, viu, pela participação aí. Nós vamos, aos poucos nós vamos colocando as perguntas do chat aqui também, certo. Tá? Você quer continuar? Posso fazer uma pergunta na mesma linha? A gente estava falando, nós iríamos introduzir a obra na questão de contrato, términos de obras, e iríamos entrar também na questão de uma obra 100% regularizada.
que era Sim. essa etapa. Mas se você quiser introduzir a pergunta, a gente Vamos lá. Já ficamos nos percalços, já que já surge tá. no meio da obra. O Fernando perguntou aqui, o conceito de força maior é aplicável aos contratos para ajuste de prazo de execução? Isso aí entraria dentro do que a Lu comentou no começo, né? De você ter um acontecimento, Sim, um imprevisto, né? tudo que aquilo que é Por força exemplo, maior, a pandemia, né? Não, a pandemia foi um divisor de águas, né? uma Total. tempestade Porque ninguém fora do esperava, comum, né? que- Imagino que tenha sido uma um caos. chuva sem trégua aí, se você está no início de uma obra, né? Uhum. Então, existe... Depende muito do força maior, do que seria a força maior, né? Exatamente. Se realmente né? Sim. dá para ser considerado dessa forma, né? Geralmente o que atrapalha uma obra hoje em dia é o clima, Sim. é a chuva, né? Dependendo do momento que essa obra se encontra, é Não tem o que fazer. impossível dar sequência. Não né? o clima entre os participantes da obra. Geralmente às esse vezes- também às influencia um vezes pouco. acontece alguma coisa, mas enfim... Então quer dizer, existe, né? Geralmente, Ele consegue, você consegue consta- aplicar força Consta a maior. cláusula no contrato que pode haver uma prorrogação, né? Por esses motivos, Por esses né? motivos, né? Como, por outro lado, também pode ocorrer uma antecipação, né? Sim. Você está prevendo concluir, entanto, correu tudo tão perfeito que não precisou nem executar o tempo mínimo. E por mais incrível que possa parecer, acontece. Né? Acontece, Pode acontecer acontece. né? Tudo que pode acontecer em algum momento vai acontecer, né? Exatamente. Lei de Murphy. Legal. Acho que tem mais Tinha uma mais uma pergunta. pergunta Que aqui, ó. o meu caiu aqui. No contrato deveria constar os principais fornecedores de cada etapa? Então, geralmente, o cliente ele faz uma pré-seleção da sua obra, né? Sim. Em relação à marca, à qualidade, né? Sim, é usado algumas marcas, não somente uma ou outra, mas de qualidades equiparadas. Semelhantes ali, né? Pra Semelhantes, não fugir pra daquele poder- padrão, vamos dizer assim, né? Exatamente, consta, sim, consta. Tá. Então, não que precisa ser cada Exatamente fornecedor, tem aquele, que ser mas o Zezinho algumas- ali, mas Eu imagino Alguns que- parâmetros de marca, pelo menos, né? Sim, Pra que trazer nem, o por padrão. exemplo, que nem o Matheus, como engenheiro, ele vai poder me dizer uma tubulação de várias marcas, qual que eu posso estar usando. De repente, eu indico só Isso. dessas 3 marcas. Então tem que ser dentro dessas 3, por exemplo. Louças, né? Né? Então a gente vai pegar ali. É interessante, eu acho que é bem válido constar isso sim. Tá, legal. Tá. Então, a gente tem ficado um pouco mais... E vocês têm sentido que, de alguns anos para cá, ou de um tempo para cá, alguma coisa, o pessoal tá enxergando essa necessidade, tem procurado um pouco mais fazer os contratos? Com certeza. Sim. Tá melhorando isso, né? Como a gente disse, a gente A conhece aí... experiência negativa das pessoas acaba trazendo pra, isso, né? Para outra, uma pessoa vai conversando com a outra, né? Tive problema Olha, ali, tive problema tive- assim, aconteceu isso, e assim, assado. E a pessoa vai acabando ficando mais prevenida e a forma de prevenção acaba procurando, Sim, né? exatamente. No A final. procura tem sido grande. sim. Tá. Você comentou a respeito de uma obra totalmente regularizada, né? A preocupação seria- do cliente, na verdade, né, do proprietário que esteja iniciando a sua obra. Bom, tá lá, houve um projeto, houve uma aprovação para que se pudesse estar iniciando essa obra, né? A execução ocorreu de forma correta. Agora a gente precisa fazer com que essa obra realmente esteja presente lá da forma real. Uma casa com uma edícula, com uma piscina, constando essas informações na matrícula do imóvel, né? Certo. Então, essa preocupação também o pessoal vem aumentando muito, que é a regularização, ou seja, de uma obra nova, ou uma regularização de uma obra já antiga, né? Então, essa procura tem sido bastante. Por quê? Em casos de venda ou compra de imóvel financiado, exige-se toda essa documentação, Sim. certo? No caso de um inventário, que o Dr. Murilo também faz bastante, exige que essa documentação esteja toda correta. Você pode estar fazendo a qualquer momento. Hoje eu vejo uma preocupação maior já de se fazer essa regularização no término das obras. Tá?
Porque depois também se morre alguém entre inventário, já vira aquele... Aí o que seria essa regularização dessa obra? Como fazer? A regularização são os recolhimentos de INSS, né, que deveriam ocorrer no tempo da execução da obra, para que a gente consiga ter uma CND, que é uma certidão negativa de débito, que é um documento que o cartório exige para constar essa construção. É algo meio complicado? É difícil de fazer? Não tanto, porque a gente vai entendendo, são muitas siglas, CND, agora CNO, né? O que vem a ser isso? A CNO é o Cadastro Nacional de Obras, que a partir do momento que um projeto é aprovado, a maioria das prefeituras já informa o sistema da Receita Federal que essa obra foi aberta. Isso, existe um número lá, uma CNO que é um número, aí se no caso houver recolhimento do INSS dos funcionários, vai naquela CNO. Entendi. Terminou a obra, é feita uma aferição, foi recolhido tanto, existe um valor a recolher ainda ou não. Se houver, faz-se uma aferição, um recolhimento. Feito isso, sai uma CND. Tá. E com essa CND você consegue fazer a averbação na matrícula do imóvel. Veio uma pergunta exatamente Na da verdade, CND, já vamos aproveitar. Na verdade, ela acaba sendo assim, é um processo um pouco trabalhoso, né? Porque tem todo esse... tem um procedimento, né? Tem que primeiro vai na Receita Federal, depois vai no cartório, Começa lá atrás, né? O alvará de construção para liberar, terminou a obra, o ABITS, que são informações que a gente precisa preencher nessa CNO, data de início de obra, data de término, porque existe também a decadência de cobrança desses encargos, né? Certo. Para se sair a CND. Tá. E ele... que às vezes o pessoal chega nesse ponto, né, no final da construção, já está cansado, já gastou um monte de dinheiro e acaba esquecendo essa parte, né? Depois eu vejo isso, mas então há uma necessidade, né, de fazer isso para que tenha o imóvel regularizado junto ao cartório, né, de registro, e tenha uma documentação da casa, né, vamos dizer assim, a documentação básica da casa, né? Que precisa... Vale lembrar também que o pessoal às vezes quer vender depois às pressas e não tem documentação, e tudo isso demora um tempo, né? Eu sempre falo que de 3 a 4 meses, se não tiver nada pronto, é o tempo que demanda para se regularizar. Que muita gente, eu vejo assim, por experiência que às vezes aparece no escritório, muita gente tem dúvida. Questão de o que é um contrato de compra e venda, uma escritura pública e uma matrícula. Né? Sim. São coisas absolutamente distintas, né? Eu tenho a escritura da minha casa. Mas não basta, né? Eu sou proprietário. Se eu tenho só a escritura da minha casa, eu não registrei ela na matrícula, eu sou proprietário? Não sou. Não. Por quê? Então, vou tentar explicar assim de uma maneira que eu entendi mais fácil lá no começo, né? A certidão de matrícula é como se fosse da gente a nossa certidão de nascimento, né? Lá nessa certidão de matrícula do imóvel vai ter todo o histórico que passou aquele imóvel, desde que ele foi dividido até hoje, todos os financiamentos que teve nesse imóvel, todas as vendas, os proprietários antigos, tem todo o histórico. Se houver alguma hipoteca, alguma alienação, é na matrícula que é feito isso perfeito. Também. Por isso que a garantia é sempre pegar uma matrícula atualizada, que ela tem validade de 30 dias, né? Isso. Para saber o que está acontecendo. É o histórico da vida daquele local. O proprietário é aquele que consta, o proprietário do imóvel é aquele que consta na matrícula. Sim. Por quê? Eu posso fazer uma escritura pública vendendo o meu imóvel para a Lucimara e também vou lá e vou em outro estado e vendo para o Matheus, também por escritura pública. Existe uma pesquisa que o cartório faz nesse sentido? Existe outra escritura pública? Existe, só que a gente está falando que pode ser feito em qualquer local do Brasil. Então, até bater essas informações. E o país inteiro não é digitalizado, como é em São Paulo. Não tem esse sistema, né? A escritura em qualquer localidade. Porém, a matrícula e o registro só na comarca da onde é o imóvel. Isso. Aí que vem a segurança, né? E dá uma filtrada. Por exemplo, eu vendi lá, né, dentro do meu exemplo aqui, eu fui lá, vendi o imóvel para a Lucimara, fiz uma escritura pública, e ela falou assim, mas eu não vou registrar agora, né? Eu fui lá, vendi para o Matheus foi mais ligeiro, né?
ele veio e registrou o imóvel. Quem consta como proprietário do imóvel, mesmo tendo vendido antes para a Lucimara, Matheus, vai dar pepino, vai dar problema. Né? Entra o advogado na história. Contrato de promessa de compra e venda. Né? Existe uma lei que até 30 salários mínimos, todo imóvel que tiver um valor acima de 30 salários mínimos, eu preciso de escritura pública, que é esse documento que a gente falou, que depois vai ser registrado. Por que existe um contrato? O pessoal fala assim, tem um contrato de gaveta, né? Às vezes é uma promessa de compra e venda, ele tem validade jurídica? Tem validade jurídica. Mas ele está demonstrando uma intenção. Por que ele existe? Porque eu não vou colocar tudo na escritura pública. Detalhes, né? Olha, eu vou pagar... Essa parte passada aí também, né? Igual vocês comentaram da onde vem vindo, já quem foram os proprietários, se teve alguma alienação. Você vai pular essa parte, né? Nesse contrato de gaveta. Sim, isso, e daí né, vou lavrar a escritura, vou fazer um negócio, procurei um advogado, né? Vou fazer uma pesquisa para ver se essa pessoa não tem dívida tributária, trabalhista. Sim, cível. é um ponto importante. É. Não basta simplesmente passar a escritura. Há necessidade de se exigir as certidões dos processos. Porque caso aconteça de ser feita uma venda, tudo legalizada, normalizada, né? E a pessoa que vendeu estiver sofrendo algum tipo de execução, isso daí pode retroagir. Essa venda pode se tornar ineficaz, né? E às vezes no cartório eu estou vendendo para a Flávia, eu conheço a Flávia fala, dispenso as certidões do... Existe lá uma dispensa que o escriturário faz, ela dispensa que eu apresente essas escrituras, mas no fundo, se lá atrás eu estiver sofrendo uma execução, ela pode ser penalizada por estar comprando um imóvel. Olha. E não verificou essa parte. Então sempre. E mesmo que seja, por exemplo, 2 compradores antes. Vai sempre Acontece voltando. também, né? Acontece. Porque às vezes, por exemplo, você vendeu para uma pessoa e não pediu. Aí depois você vendeu para mim. Eu não tô nem sabendo disso. É que veja bem, o contrato... Já pensou? Acontece. O contrato, ele é entre as pessoas... Por exemplo, tem um contrato com você. Tudo que ele está regendo, as obrigações ali, ele é válido só nessa relação aqui, entre eu e você. Para terceiros, ele não é válido. Então, Aí só... enrosca o... eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Por isso tem que ser... Olha, gente, fica esperto. Tem uma pergunta aqui. Quando vamos fazer a CMD de uma obra, né, ou no caso, esse processo que nós estamos falando aqui, né, nós como engenheiro podemos fazer ou é necessário um advogado para fazer? Não. Na verdade, qualquer pessoa, né? É tudo informatizado, a gente consegue fazer tudo pelo sistema, né? É claro que algumas pessoas preferem a praticidade de contratar alguém para fazer, mas porque não... é difícil. Como a gente falou, tem vários processos. Não é obrigatório, mas recomendo. Nossa, é muito. Antigamente era facinho, agora tá difícil. Não há necessidade de ser advogado. Mas o que ele está falando é legal porque, imagino que seja, né, a participação do engenheiro nesse processo todo que a gente está falando vai muito além ali do projeto, da obra em si. Né? Vai ter que, como uma contribuição, né? Vocês sabem disso, mas falando para os telespectadores, a gente tem, desde essa CNO, né, que é o Cadastro Nacional de Obras, já precisa ser apresentado uma ART, né, que as siglas aí, as siglas difíceis, né? A ART, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro. Então, ele só vai conseguir um alvará de construção, que é o passo inicial para a abertura de uma CNO, através de uma ART. Né? Ter um engenheiro responsável ou um arquiteto, né? Pode ser qualquer um dos dois. Fundamental, né? Então, assim, uma coisa vai dependendo da outra, né? Tem que ter a participação do engenheiro, tem que ter a participação do arquiteto, e o advogado vai também. A fiscalização final para a emissão do habites, para dizer que realmente aquela obra está concluída, né? Isso. É um outro documento de suma importância para se dar sequência nessa Tem algumas prefeituras, hoje já tem bastante, a grande maioria aí, que estão usando bastante aquela lei de uso da madeira, né? Sim. Aqui na prefeitura de Santa Bárbara já há algum tempo funciona essa lei aí.
Claro que na sim. verdade, o cliente às vezes fica um pouco perdido, né? Ah, mas por o que eu tenho é que... essa né? lei da madeira, né? É para se provar que a madeira ela vem de um reflorestamento, não é uma madeira cortada de forma ilegal. Sim. E todo material, todo portas, batentes, forros, né, que for usado, existe uma nota disso daí dizendo que essa madeira ela é uma madeira de reflorestamento. De origem De legal. origem legal. E a partir da apresentação desse documento, a prefeitura emite o ABITS. Caso contrário- Agora estão exigindo mesmo. Sim, caso É a grande contrário- A maioria gente já das tá até prefeituras, orientando, né, os isso, a clientes. gente Guarda tem que- tudo, Sim. porque eles pedem. Então eu sempre falo, desde a porta do batente, do Tudo. forro, Eles estão pedindo tudo. porque a conferência é feita, ó, tantas portas, tantas janelas, né? Cadê a nota? Cadê a procedência? Que não é uma questão só, é uma cota lá que precisa ter. Não, você precisa apresentar de toda a casa. da casa. Né? E você vê, então, né, como a gente está falando aqui, então assim, é um processo um pouco longo, né, que ele vem desde lá do início, né, São etapas que têm que ser cumpridas. tem que ir pra cumprindo chegar... as etapas para chegar no final aí. Tá, dessa parte de regularização, eu acho que ainda cabe a gente falar mais um pouco aqui, que é bem complexo mesmo, né? Então, assim, não que precisa ser só o engenheiro ou só o advogado, ou, né, qualquer pessoa pode fazer, mas a gente indica que procure um profissional que já esteja acostumado com, né, um pouco acostumado com esse processo, porque evita... Até porque é o que a gente estava falando, né? Se você se prepara desde o início lá da sua obra, quando eu vou tirar da minha ideia para construir, vou colocar isso no contrato com o engenheiro que vai fazer o projeto, se eu já estou desde o início me cercando e guardando os documentos, quando chega nessa etapa final, que é o almejado ABITS aí, né? Que é essa liberação, com certeza o procedimento vai ser muito mais facilitado, né? Você já vai ter tudo em mãos, você já vai estar resguardado. E o cliente em si, ele não tem a obrigação, e muitas vezes ele não sabe, né, desses detalhes aí. Sim. que... Não, às vezes né, não, né? eu tenho que guardar todas as notas. Não, né, e outra notas coisa fiscais. também que eu ia comentar é que a gente vê muito os clientes falando por aí, às vezes a pessoa acha assim, eu tenho escritura da casa, tá tudo certo. Não, uma coisa é a escritura, outra coisa é a averbação, né? Esse é um ponto que eu acho que é legal a gente comentar, que o pessoal confunde demais. Eu ia voltar só um pouquinho em relação a, às vezes, o proprietário de uma obra recém-finalizada, né, recém-concluída, ele não se atenta a essa regularização junto à Receita Federal, né, e é surpreendido com uma notificação, uma cartinha da Receita, né? Acontece muito. Então, eles ficam muito surpresos com o que vem a ser aquilo. Por que está acontecendo isso? Porque existe um prazo de decadência. Se ele concluiu essa obra, se passaram 5 anos, após esse período, ele consegue ter a certidão negativa de débito, que é a CND, para fazer a averbação da construção, sem alguns recolhimentos. Ou recolhimentos parciais, dependendo da decadência que acontecer, né? Mas é meio arriscado, né? Porque Não, nesse meio tempo ele pode ter multas aí, não pode? Em relação a Sim, isso. aí depois não é questão nem de multa, é que vai ser atualizado esses valores corrigidos, né? Para um futuro pagamento. Mas Essa parte entraria num assunto que seria o tributário, né? Porque, por exemplo, até tributação, eu estou fazendo uma obra para investimento, né? Vou planejar toda a obra com projeto, né? Mas não vou planejar depois a valorização que essa obra teve, o que eu agreguei nessa obra, para depois qual foi de fato o meu lucro, para eu reduzir numa futura tributação lá na frente. O ideal seria que esse planejamento também fosse feito. Faça parte aí, né? Tá, nós temos aqui, tem uma de contrato aqui, nós vamos... Quando o cliente fica insatisfeito com o trabalho de um fornecedor e o aciona na justiça, eu, como gerenciador da obra, corro o risco de ser acionado também? Por força de contrato, né? Depende do contrato. É o que eu falei. Se vai virar alguma coisa, às vezes não, mas normalmente é acionado. A responsabilidade, né? Existem 2 tipos de responsabilidade, né? Responsabilidade solidária, que é ao mesmo tempo, e a responsabilidade subsidiária, que é aquela, por exemplo, que se o primeiro não responder, eu assumo. Isso vale também para aquelas questões trabalhistas que a gente estava falando, né? Então,
vai depender aí de que tipo de fornecedor que a gente está falando. E que dentro daqueles tipos que lá no começo a gente falou de contrato que eu estou fazendo, misto, ou só de funcionário, né? Fornecimento de mão de obra, ou aquele que é de gerenciamento da obra, dentro das cláusulas que você tem com o seu cliente, qual o tipo desse contrato, como que estão essas cláusulas, para eu poder dizer se vai ser responsabilizado ou não. Entrar com a ação, a pessoa vai pedir, né? Mas aí, a depender do contrato, essa pessoa está protegida. Né? Então, quer dizer, depende muito Pelo que entendi, ele é pode mais do ser- lado do... Ele é um... da gestão. Da gestão, não é um ele cliente, pode ser né? acionado, Sim. mas não significa que ele vai ter culpa de algo, né? Nesse caso. Isso. Daí vai depender do contrato, do que né? foi feito, do que, né? da especificidade do contrato. Tá. E qual o peso que o contrato realmente traz? Caso aconteça uma quebra de contrato por alguma razão ruim, como proceder? No caso, eu terei algum respaldo pelo ocorrido? Eu acho que a gente está falando da cláusula penal, que todo contrato ele tem que ter, porque se eu não tiver uma penalidade, né, eu tenho uma obrigação, e eu não tiver uma penalidade por causa de eu descumprir aquela obrigação, esse contrato ele também não tem muita validade para mim, E né? o que levou a essa causa, né? Para o descumprimento, né? E as Quem exceções, tem as ocasionou exceções, isso daí, né? as exceções, né? Mas dentro daquilo, pelo que eu estou entendendo, por exemplo, foi uma má fé. Eu usei um material Abandonei. qualidade. mais barato, Oh, abandonei a obra, uma Peguei o dinheiro responsabilidade e sumi, que acontece muito. técnica, exatamente. Eu peguei o dinheiro e sumi, tem uma história boa aí que a gente... Ah, então, conta pra gente. Mas só finalizando a ideia, você tem que balancear esse contrato com essas penalidades, que seria uma multa. Você tem que mexer no bolso da pessoa. Tá. Sim. Para criar responsabilidade, você tem que mexer no bolso dela. Olha, vai pagar uma multa. Ou eu vou deixar de pagar você por esse serviço se você não me apresentar essa etapa concluída. Ou essa responsabilidade, por exemplo, estava falando do contrato dos funcionários. Olha, se você não me apresentar que você paga todos os seus funcionários em dia, nesse mês aqui não está apresentado, eu não vou te pagar esse mês. É possível colocar isso no contrato? É possível. Isso é bom. Isso funciona em algumas empresas já de portes maiores, aí vamos dizer, né? Os prestadores de serviço dessas empresas já estão totalmente assim, né? Você vai apresentar uma medição do serviço que você fez naquele mês, só que você só vai receber mediante a apresentação do seu Das recolhimento, as recolhimento de guias, né? INSS, FGTS. Isso parece uma chatice, mas é uma necessidade que acaba E que vai te dar segurança e vai te dar aquela tranquilidade, que é algo que todo mundo almeja lá no... Não estamos querendo dizer assim também, né, que tem que generalizar tudo isso, mas é uma segurança, né? O que a gente está querendo dizer aqui, nós estamos em busca de uma segurança maior para o cliente, né? Quais os pontos que ele pode seguir aí para poder ter menos dor de cabeça, Isso, né? isso mesmo. Então, não é que tudo da melhor maneira possível. não é todos que os lados. Eu entendi o que o Matheus quer dizer, que parece que a gente tá no meio de cobra aqui, né? Que tudo que você vai fazer, qualquer passo que você vai dar, você, né? já Meu Deus, tem que... Mas é simples, né? No contrato, depois você colocou no contrato, é só seguir o que tá lá. Trabalhar com os funcionários todos como MEI e contrato, dá certo? Não dá certo. Assim, vou dizer assim, já de início, porque eu tô entendendo que esse pessoal, ele, de repente, eu tenho uma construtora, eu vou trabalhar com esse pessoal como MEI para não registrar ele como CLT. Tá. Exime da responsabilidade trabalhista? Não exime. Não Certo. exime. Tá? E o pessoal ainda tem o costume de fazer aquela MEI fake, né? Que na verdade ela não é uma MEI, ele só atende especificamente aquela pessoa. Então, se essa pessoa, esse obreiro, né? Vamos tratar assim, ele tem uma MEI aberta, ele presta serviço para mim, só que eu dou ordens para ele, eu remunero ele, né? E ele só presta serviço para você. Ele só presta serviço para você. Você começa a preencher uma série de requisitos que tem previsão na CLT, que é a lei trabalhista, Certo. que vai dizer assim, olha, ele tem vínculo empregatício. Ele tem como provar, vamos dizer assim. E hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de tipo de contrato de trabalho que você pode aplicar, por exemplo, por empreitado, por tempo determinado, por
Enfim, você consegue fazer, é muito flexível hoje em dia, não é mais igual antigamente que você precisava registrar o funcionário por todo. Então você consegue adequar, para não ter problema, você consegue adequar um contrato de trabalho para aquela especificidade sua, né? Para a obra certa. Para aquela obra, para aquele período que eu vou precisar dele. Um prazo de início e fim. Tá. Isso Mas esses tem que ter, ele vai ter o vínculo por obra certa, no caso aí, né? É um contrato um pouco diferente. Por tempo, certo? Por tempo determinado, mas ele vai ter o mesmo tipo, os mesmos claro, tipos de gente, vínculo e tudo mais. Não impede você de contratar, por exemplo, um eletricista. Você não vai ter vínculo de trabalho com ele. Eu contratei um eletricista que foi 2 Só dias pra lá fazer para isso, fazer um serviço específico. É diferente. Né? Mas eu contratei ele para A gente chama dos instalar. terceirizados, né? Isso é existe a terceirização também, né? Eu não sou obrigado a ter os funcionários. As grandes construtora nenhuma, hoje em dia, dificilmente ela tem funcionários próprios, ela terceiriza o serviço, ela, né, contrata um obreiro, né, e esse obreiro tem essa responsabilidade. Só que isso me exime, entra naquilo que eu falei, responsabilidade subsidiária. Se ele não cumprir, né, é o mesmo objeto, né, eu construo, eu sou uma incorporadora, então eu assumo essa responsabilidade de, se ele não cumprir com essa obrigação trabalhista, eu tenho que arcar depois. Nós tivemos um cliente que ele abriu uma empresa e contratou, né, os funcionários para trabalhar diretamente para ele. Nesse caso... Você pode contratar como pessoa física, nada impede. Eu não sei porquê, mas ele abriu uma empresa, né? Ele é um caso bem específico. Bem Mas específico. provavelmente seja já para ter esses recolhimentos. Isso, já criou essa Ele CNO, quis... essas pessoas que ele contratou já foi registrado nessa obra específica. Isso. A hora que terminar essa obra, encerrou, acabou o compromisso, tá tudo Ele bem. já está com meio Ele caminho quis andado fazer aí. exatamente pra... o caso Exatamente isso. Exatamente. Tá, mesmo ele sendo empreiteiro, é o Gabriel que está mandando a pergunta, tá? Então é a continuação. Obrigado aí, Gabriel, pela participação. Então, falamos aqui de trabalhar com os funcionários todos como MEI, e o contrato dá certo, né? E aí ele continua aqui. Mesmo ele sendo um empreiteiro, o serviço empreitado por serviço específico? Não. É o que eu falei. Por exemplo, a pessoa tem uma... Não impede, né? Tem muito profissional autônomo aí que ele é MEI. Ele é MEI de verdade. É o que eu falei, o caso lá do eletricista, um exemplo, um pintor, né? Sim. Nada impede. Você vai precisar da pessoa só naquele momento e acabou, né? Eu vou contratar um serviço para aquele serviço específico. Eu não vou ficar dando ordem para ele. Eu vou remunerar ele pelo serviço. Ele não tem um horário para iniciar e para encerrar. Não fiscaliza o horário. Perguntou de novo, ó, o Gabriel. Ele tá preocupado. Ele quer contratar o MEI para... Ele colocou, ele trabalha para mim, mas para outros também. Ele tá preocupado. Isso Tá livre. Trabalha para você, mas trabalha para outros também. Só isso exime. Ele tá preocupado. Só isso exime. Só isso não exime, mas assim... Tenha tranquilidade Melhora de que não tem problema nenhum você contratar por ser algo específico. O que você não pode é fingir que é MEI, né? E suprimir os direitos trabalhistas do funcionário dessa maneira, né? Faz. E como é que funciona? É muito claro. Para trabalhar em várias A emissão de nota fiscal que eles acabam fazendo, a nota número 1, a número 2, a número 3, até o talão final, é para a mesma pessoa a emissão de nota. Se caracteriza totalmente. Vai caracterizar. E é a atividade fim daquela pessoa. Eu tenho uma construtora e vou contratar uma MEI de fornecimento de mão de obra para a construção civil. É atividade fim. Isso sempre, você não exime a sua responsabilidade. Então, assim, resumindo, eu posso ter essa contratação, esse tipo de contratação, mas ela tem que realmente estar legalizado dentro de uma MEI e se encaixar dentro de uma MEI. E a prestação desse serviço tem que ser também nessa função, né? Isso. Ele vai fazer esse serviço aqui para mim, terminou, ele vai emitir uma nota e acabou. Eu quero contratar ele para outra obra que eu também estou fazendo, não tem problema nenhum, né? Mas um orçamento dele também, né? Finalizou o serviço, uma nota, isso aí sim, né? Dá a tranquilidade. Ele é uma empresa normal. Eu contratei ele para fazer a pintura interna da minha casa. Né? Ele realmente está fornecendo esse serviço. Eu não dou ordens para ele. Falo assim, pinta assim, agora pinta aqui, tira aqui. Né? Chegou atrasado. Tal, né? Você só vai escolher as cores, mas... mas você não vai ficar dando... Não pode cobrar como se fosse um funcionário mesmo, né? Exatamente.
cumprindo ali. Tá, e depois, quando isso acontece, né, aí de um contrato às vezes tá errado, ou um funcionário, aconteceu alguma coisa nesse sentido que nós estamos conversando aqui, e aí, quando isso acontece, acabou tudo? Não, né, paro com tudo? Não, tem jeito, né? Quando deu errado, depois, aí que entra em ação aí entra a parte litigiosa do advogado, né? Que é, a gente vai procurar defender os interesses daquela pessoa, mas Que foi lesado, né? que foi lesado baseado naquilo que a gente tem de documentos, que é o contrato. Baseado no contrato. Tá, legal. Faz uma pergunta E aí que também só eu fiz em até alguns casos, assim, por exemplo, da construção, né? Vamos dizer, a pessoa abandonou a obra e fugiu com o dinheiro, por exemplo. Que acontece muito. Que acontece bastante. Tem outros documentos também, além do contrato, que ajudam no caso dessa defesa. Por exemplo, os laudos técnicos, Sim. que a gente consegue comprovar, olha, realmente foi abandonado, no contrato estava que ele ia fazer até tal parte, e aqui a gente está constatando que não, ou foi feito de má qualidade, tudo isso, né? Porque um dos problemas que eu vejo que muitos clientes têm, ou essa questão da pessoa sumir, ou é a questão da gente não conseguir tirar a pessoa que está trabalhando lá de dentro da obra, sendo que ela não está entregando a qualidade que ela prometeu. Isso é um problema também, né? E nesse caso, como que a gente pode agir? Porque às vezes o cliente fica desesperado, ele fala, viu, a pessoa não me abandonou, beleza, mas na hora que vai ver, tudo torto, trincado, material de quinta, você fala, meu Deus, e agora? Você quer tirar a pessoa de lá e não consegue, e aí, o que a gente faz? É a quebra unilateral do contrato, né? O unilateral é de um lado só quebrou aquilo que estava no combinado. Se não for, usa a maneira coercitiva daí. E daí você tem, né? Você vai, porque acontece. Você vai notificar essa pessoa, você vai pedir. Se ela não sair, você vai entrar com uma ação judicial para provocar aquela cláusula do contrato que existe essa previsão, para dizer, olha, você não está cumprindo com a sua obrigação assumida aqui e por isso eu desejo a quebra do contrato. Você vai me pagar uma multa, você vai deixar minha obra, você vai me ressarcir, né, se houve danos lá, materiais. Porque tem esses dois casos, a pessoa foge ou às vezes a pessoa não quer sair, só que a entrega do serviço não é a qualidade esperada, né? Que entra aquele caso que a gente estava falando antes aqui da pessoa, né? Eu não tinha bem um contrato lá com o construtor, né? Mas ele era esperto. Ele pegou e contratou uma pessoa para ficar de olho lá na obra se estava construindo mesmo, né? No empreendimento nosso aqui da região. E essa pessoa ia lá vigiar e falou assim, olha, chegou o material, como é que tá aí? Estão trabalhando? Estão trabalhando. E ele estava tranquilo, passou 6 meses e a obra atrasada. Eu falei, mas caramba, né? O cara não está fiscalizando direito, o cara filmava, né? O empreiteiro foi um pouco mais esperto e contratou uma pessoa para fingir que estava trabalhando. Você acha? Ele tirava o material de dentro. Não acredito nisso. É fato verídico isso aí, né? Conta pra gente Então, os causos, pra gente já ficar isso é uma ação esperando. trabalhista, né? Claro que eu não vou falar nomes aqui, mas é uma ação trabalhista que a gente teve em Avaré. A gente estava defendendo justamente essa questão de responsabilidade subsidiária. Eu estava pelo dono da obra e também pela loteadora, né? E o que aconteceu foi que naquele momento ali ele só descobriu o que estava acontecendo porque os funcionários chegaram na gente ali, né, numa oportunidade que teve de negociação, e eles falaram, olha, o que acontecia, você acredita? Ele me pagava, eu ia lá e eu tirava tijolo de dentro da obra e colocava por fora pelo fundo. E tirava de fora e colocava para dentro da obra. Ficava um dia inteiro fazendo isso. Tinha os funcionários lá mesmo. O que aconteceu no final? O dinheiro ele não cumpriu, não ultrapassou as etapas seguintes. Ele já tinha recebido bastante dinheiro. Percebeu que tinha alguma coisa errada. Só na movimentação de tijolo. Cortou o pagamento. Essa moda pega? Meu Deus, estamos perdidos. Esse não é o funcionário fantasma, é o funcionário fake só, né? Ele tava lá, né? Ele não, mas o pior é que ele pagou alguém pra fazer isso. Por que ele não pagou alguém pra fazer a obra? Não, o cara tem demais, né? a mentalidade pra, né, fazer coisa ruim. Pra bolar isso é incrível, né? Se ele usasse isso pro bem, né? Conta pra gente mais uns causos, assim, engraçados que você já viu. Pra gente ficar esperto também, é legal.
Tchau, cabeça. conta. Tem o cliente difícil, né? Que não é bem uma situação dessa, mas tem o do comprovante de pagamento. Né? Essa vale a pena contar para descontrair. É muito Ai, Uma vez eu claro. falei, meu Deus, eu acho que eu vou ter que abandonar a advocacia, porque não dá, assim não dá, né? O cliente, ele me falou assim, olha, tem problema eu ir lá e pagar diretamente a pessoa? Eu estou em dinheiro aqui, eu quero pagar. A pessoa falou assim, não tem problema nenhum. Eu falei, você só pega um comprovante de pagamento. Eu falei, como assim? Eu falei, não, comprovante que você está pagando, comprovante de pagamento. Você leva o dinheiro. Tá? Ele me mandou uma selfie com um maço de dinheiro desse tamanho. Não acredito. Uma foto entregando dinheiro na mão da pessoa, pegando o rosto assim, e mandou pra mim, falou assim, e aí, beleza? Assim, Serve? Esse é o Não comprovante? acredito nisso. Eita. Tem gente mais inocente do que a gente Não, pensa, tem. né? Ou esperta. E quando o cliente quer cobrar coisas além do que está no contrato, como proceder? Aditivo de contrato. Aditivo, conversa, né? Ele quer cobrar ou ele quer acrescentar alguma coisa, né? Pelo que eu entendi a pergunta, pode ser assim, o cliente quer que ocorra algo além do que está contratado e isso. combinado. Isso. Então, nada mais justo do que ser um aditivo até de E daí prazo. negocia os novos valores, né? Em cima daquilo, Não só né? os valores, mas também o prazo O para execução. contrato não é engessado, né? Não. É o que a gente estava falando, pode acontecer muita coisa. Você pode mudar de ideia no meio da obra. Pode. Eu quero fazer de outro tamanho, quero mudar o projeto, quero fazer... Pode acontecer muita coisa, então não é engessado. Uma coisa que a gente fala às vezes para os clientes também durante essa execução, né, geralmente não é um processo tão rápido assim, né? Então, por exemplo, a gente tem o projeto aprovado hoje e estamos com a documentação tudo em dia, aprovação no empreendimento, né, na maior parte das vezes, na prefeitura local, e aí nós vamos começar. Daqui 5 meses, 6 meses, quando a gente for começar a pensar nos materiais de acabamento, por exemplo, muitas vezes isso já mudou, né? O padrão já mudou, tem outros produtos, Chegou tem outros algo mais valores. moderno, né? Isso. Então, Às vezes o assim, cliente queria já até saiu de linha. Pode Acontece ser, também. por força de contrato, quer dizer, a gente consegue alterar isso, né? Não precisa ser exatamente aquele que já o modelo já ficou ultrapassado ou qualquer coisa nesse sentido, né? Dá para trabalhar com isso desde que tenha um contrato bem feito. O importante é que se combine previamente, porque vai mudar o prazo de término, vai mudar alguns valores, tanto com o próprio empreiteiro pré-contratado, né? Já tinha algo pré-estabelecido, mudou alguma coisa, então ele também vai ter alteração de valores. E alteração de tempo. Certo. Mas é super tranquilo. É bem importante. Acontece bastante. Isso é o que Acontece mais aí. mais frequente. E, por exemplo, se a pessoa está construindo e acontece alguma coisa, por exemplo, é casado ou morre ou separa, altera isso no contrato também, né? Existe uma... Normalmente, essa cláusula a gente coloca em quase todos os contratos, se não todos, que é a sucessão, né? Também. Da sucessão. Não sei se a pergunta é essa, mas, por exemplo, que por aquela obrigação que está ali, alguém se Herdeiros, responsabiliza dos sucessores. herdeiros, principalmente numa compra, uma promessa de compra e venda. Porque, né, vamos acontecer, sei lá, a gente nunca não sabe, sabe, né? Morre um, pronto, e agora, né? Claro que a gente tem que ser, é o que eu falei, o contrato ele não é engessado porque as situações elas não são engessadas também, mas a gente tem que ter razoabilidade também para medir, né? Eu falo, olha, a pessoa que o cliente faleceu, a gente tem que também ter um pouco de bom senso para lidar com uma situação dessa, né? A gente tem que contar um pouco com isso também. Claro, o contrato protege, mas calma, vamos ver. Não preciso, né, me desesperar, meu Deus, eu estou seguro, porque tem essas cláusulas assim, assado. Vou conversar com a pessoa, se não quer continuar a obra, né? A gente não, vamos dizer assim, o litígio, hoje em dia, né, Lu, a gente evita, evita ao máximo tomar uma medida drástica, que é o litígio, que é colocar um juiz para decidir sobre aquela situação. Às vezes um acordo, fazer muito antes, até tudo extrajudicial, acaba sendo mais saudável. Se não tiver jeito mesmo, você tem segurança do contrato. Exatamente. Mas hoje a gente faz esse trabalho também, né, de fazer esse... A conciliação, né? Isso, a conciliação prévia intermediária, conciliação. a gente faz. Legal.
Legal. Vocês têm mais alguma... Mais alguma história pra contar pra gente? Murilo, tem uma pra contar, amor. Se eu pensar um pouco aqui, mas aparece vou alguma pedir aí. pra você, é só pra descontrair um pouquinho. Vamos. Ele precisava fazer uma execução. E tentava fazer essa execução, voltava frustrado, tentava. Um dia ele foi no banco, né? Sacar um dinheiro. Nossa, mas isso aí foi uma coincidência que... Continua a história que você já é lembrou qual que é. inacreditável. É coisa de cidade pequena mesmo, né? Lá em Bernardino de Campos. Fui lá no banco, fui fazer um depósito ali na máquina e tinha um comprovantezinho, um papel, no nome justamente do devedor da conta. Ele fez um depósito na conta dele, deixou ali, eu peguei. Tava ali, perdi. Só me deu ideia, né? E a gente conseguiu realmente rapidamente fazer um bloqueio via Sysbajut, que é o sistema de bloqueio. Olha! Mas é uma coincidência, é um bilhete da Olha loteria, só. né? Nunca mais vai Apareceu acontecer. Tem o do que eu tava lembrando agora dessas trabalhistas. Não sei se você vai se lembrar. Em Botucatu, uma época, a gente tava defendendo a empresa de empreendimentos imobiliários aqui, Certo. né? Nessa questão de responsabilidade subsidiária, porque ainda mais naquela época, que ainda não tinha sido firmado ainda esse tipo de entendimento, não tinha tido a reforma trabalhista ainda, as pessoas colocavam na justiça, colocavam lá, olha, o pedreiro aqui, ele coloca o mestre de obras, ele coloca o construtor, ele coloca o engenheiro, o empreendimento, o dono da obra, e deixa que o juiz Vai buscar um responsável. decida, né? E daí um desses construtores lá, ele acidentalmente falou, né, na audiência que a gente estava presenciando, a gente estava por outra pessoa, mas ele falou da questão do acerto. Eu falei assim, não, isso daí foi um acerto que eu fiz com o funcionário. O juiz falou assim, o que é acerto para você? Eu falei assim, não, a gente mandou ele embora, ele continuou trabalhando lá. Não. O juiz falou Ele assim, não fez isso. ah, é? Eu falei assim, comunique-se, né? A Polícia Federal vai investigar então o crime. Você faz. Então, ele estava mal orientado, sem advogado, né? Quando ele fez isso, talvez ele tenha sido mal orientado também. Com certeza. Com certeza. Correu um risco tremendo e acabou produzindo prova contra si mesmo, numa audiência que não tinha nada a ver com isso daí que ele estava falando. Meu Deus. Complicou ainda mais a situação. Exatamente. Por isso que a gente vê em filme assim, ó, quando a pessoa é presa e fala assim, você tem direito de ficar calado até pra ser advogado. Já é melhor. Já é pra você não falar nada. Melhor. Eu numa dessa não abro minha boca. Ai. Gente, então o escritório de vocês, para o pessoal saber, são 2 escritórios, é um escritório só. Vai procurar vocês para o trabalho aí, que nós vamos deixar vinculado aqui também, né? Sim, no lembrando YouTube. que vocês não trabalham só com essa área, né? Que a gente focou nisso porque era o nosso tema de hoje. Mas... Tá. Então, nós vamos deixar lá, né? Nas marcações, eu não sei como é que fala essa parte aí, mas vai estar lá o link, tá? Para encontrar vocês aí. Então, são 2 escritórios, né? E também juntos. Também em parceria, a gente temos parcerias. Murilo com o escritório em Bernardino. Em Bernardino de Campos, a gente atende toda a nossa região aqui, né? Hoje a gente tem a facilidade de ter o cartório digital, né? Registradores, a gente consegue fazer o processo digital, né? Então a gente consegue atender na prática qualquer lugar. Né? Certo. E os escritórios, como a Flávia disse, né, não são específicos nessa questão de obras ou só contratos de obras, nem nada disso, né? São diversos trabalhos que vocês prestam, que a gente abordou esse assunto, né, por fazer parte aqui do nosso tema. Do nosso tema aqui, tá? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela presença de vocês aí, pela conversa. Muito legal. Nós gostamos bastante, tá? Eu também quero agradecer, foi de suma importância, interagimos bastante. Agradeço bastante vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina. Vai ser a primeira de muitas. Sim, né? Nós vamos pegar outros temas ainda para vocês voltarem. Vamos ter outras oportunidades aí, com certeza. É um assunto
bem importante também dentro das obras, Sim, dentro nós dos falamos trabalhos, alguns né? tópicos, Então, assim, muita coisa superficialmente, deixou né? muito superficialmente, tem muita coisa que merece ser aprofundada. A gente vai abrir né? depois uma caixinha de perguntas no Instagram para o pessoal poder colocar as dúvidas e tudo mais, né? E de repente a gente está respondendo até com outro podcast do que ficou de dúvida, né? O que a pessoa gostaria de ver de tema diferenciado. Dá pra gente Essa abrir parte depois. de regulamentação, regularização, né, que a gente falou só assim, da obra em si, de projetos, essas coisas, mas tem, eu até acho que você mencionou, uso capião, inventário para regularizar o terreno, né? Eu acho que só de uso capião e inventário aí já dá para falar tranquilamente mais de uma Dá pra gente episódio fazer um tranquilo outro aí. específico depois, né? certeza. Isso é legal. legal, com certeza. Vamos falar assim, até o pessoal aí, se quiser mandar também pra gente, né, de repente um assunto aí Alguma que ideia. queira saber, algum assunto Sugestões, específico aí, a gente vai, com certeza vamos fazer sim. Gostamos muito da presença de vocês e queremos outras oportunidades, se possível. E lembrando o pessoal que nos acompanhou aí ao vivo no Instagram, na sexta-feira a gente coloca na íntegra no nosso canal do YouTube, né? Toda essa conversa, todo o nosso CRCast. Então não perca, a gente vai colocar para vocês lá o link, né? Para poder acessar e assistir tudo, né? Porque tem gente que chegou agora, eu tô vendo aqui, tem pessoal que chegou agora no final, não conseguiu ver, não fica triste. Sexta-feira a gente libera aí na íntegra para todo mundo poder assistir. E quem assistiu, assiste de novo, porque às vezes pega algum assunto que você não prestou muita atenção, não conseguiu acompanhar, volta lá, assiste quantas vezes for preciso e vai trazendo pra gente as dúvidas. É isso aí. Tem algum recado? Quer mandar um beijo pra alguém? Aproveita, é a hora. Eu queria mandar um beijo pra Xuxa e pra... Pro meu pai, pra minha mãe, pra minha Era sempre assim, né? Então tá bom, gente. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos aí. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, boa Boa noite a noite.